Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje iniciar a lição 7 da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025. Hoje nós vamos estudar o tópico primeiro dessa lição. Essa lição fala a respeito das naturezas humana e divina de Jesus. Texto áureo: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Aqui, irmãos, nós temos em Romanos 9, 5, nós temos uma referência no Novo Testamento que dá suporte para a doutrina da divindade de Jesus Cristo. Verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Leitura diária. Nós não vamos ler as referências, apenas o dia e o que a leitura traz. Na segunda, as duas naturezas de Jesus reveladas na expressão Emanuel. Na terça, o Senhor Jesus possui as naturezas humana e divina em sua pessoa. Na quarta, sendo homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas em uma só pessoa. Na quinta, Jesus, o Deus homem, que nos comprou com o seu sangue. Na sexta, as duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. E no sábado, a natureza humana e divina de Jesus. Aqui, irmãos, nós temos essa leitura diária, a gente consegue extrair dela alguns conceitos que nós estamos trabalhando com os irmãos já há algum tempo. Um deles aqui na terça-feira que fala: o Senhor Jesus possui as naturezas humana e divina em sua pessoa. Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. É a união hipostática ou hipostase. Esse conceito da cristologia é muito importante. União hipostática ou a hipostase. A natureza humana e a natureza divina coexistiam. A natureza humana não interferia na natureza divina e a natureza divina não interferia na natureza humana. Não é porque Jesus era Deus que ele não sentia fome. Ele sentia fome, mas não é porque Jesus era homem, estava em carne, que ele não tinha poder para acalmar uma tempestade, para curar um leproso, para fazer um cego enxergar. Então, quando Jesus ele fazia a obra, os milagres, era a natureza divina se manifestando. Quando Jesus sentia fome, sentia sede, sentia sono, estava dormindo no barco, era a natureza humana se manifestando. Então grava esse conceito: união hipostática ou hipostase. As duas naturezas coexistiam e uma não interferia na outra. E aqui na quarta-feira fala: sendo homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas em uma só pessoa. Nós trabalhamos também já esse conceito com os irmãos, a unipessoalidade de Cristo, de Jesus. Jesus ele tinha duas naturezas, mas era uma só pessoa. Na quinta-feira fala: Jesus, o Deus homem, que nos comprou com o seu sangue. Aqui nós também já trabalhamos esse conceito com os irmãos, essa teantropia, Theos é Deus, antropos é homem. Teantropia, o Deus homem, esse termo, ele é aplicado somente a Jesus Cristo. E aqui eu já vou antecipar, não está na leitura diária, mas eu já vou antecipar, porque está na leitura bíblica que nós vamos fazer, a doutrina da kenosis. Kenosis ou kenose. O que é a kenosis? Vem do verbo grego keno, significa esvaziar. É aquele versículo de Filipenses que fala que o Senhor se esvaziou.
Então, Jesus ele se esvaziou, ele não se esvaziou dos seus atributos divinos, mas ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou dos seus privilégios, da sua posição no trono. Ele se fez um pouco menor do que os anjos por um tempo, para ser homem e para morrer por nós na cruz do Calvário, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, aqui no versículo 7 da leitura dessa versão diz, mas aniquilou-se a si mesmo. Mas nós temos tradução que fala que ele esvaziou-se a si mesmo. E como o verbo é keno, é esvaziar, talvez essa seja a tradução mais aplicável, o esvaziou-se. Mas vamos então ler, irmãos. Então reforçando aqui para os irmãos, quatro termos que nós trabalhamos com os irmãos na Cristologia: união hipostática ou hipostase, a unipessoalidade de Jesus, a teantropia e a kenosis, que nós estamos vendo hoje. Leitura: Romanos capítulo 1, versículos 1 a 4, depois Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. O texto bíblico diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui em Romanos, Paulo deu destaque, descendência de Davi segundo a carne, natureza humana de Jesus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Está falando a respeito do Espírito Santo, está falando da natureza divina de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante dos homens, e reconhecido em figura humana, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui diz, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Usurpação, eu busquei aqui no calendário, não, busquei no dicionário. Usurpação é apoderar-se de algo com força, é trapacear, é aquele negócio assim, ou então na interpretação, eu não abro mão, é meu, e domina e controla com aquela ação, né, até mesmo muitas vezes de imposição. Mas o Senhor Jesus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória, se fez um pouco menor do que os anjos, se fez a figura humana, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse que foi o esvaziamento de Jesus. O esvaziamento de Jesus, quando aquele soldado romano disse, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Olha a afronta que Jesus, aquela afronta foi deve ter doído muito mais em Jesus do que as bofetadas que ele levou. Porque ele sabia que ele era filho de Deus. Mas ele sabia que ele não podia descer da cruz, porque se ele descesse da cruz, ele não poderia dar o brado, tetelestai, está consumado a obra da salvação. Ali Jesus se esvaziou. Ali Jesus foi humilhado. Ele podia sair daquela cruz
Eu sou filho de Deus, sim. Saía daquela cruz, espanava aquele soldado tudo, botava tudo para correr. Mas a obra da salvação não seria feita. Jesus teria fracassado. E o perdão, a salvação, o plano de salvação que Deus arquitetou para nós, porque nos amou, e esse plano seria frustrado. Jesus se esvaziou, mas depois, quando ele ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus por isso. O Senhor restituiu ao Senhor Jesus toda a sua glória. Quando Jesus estava lá na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 5 de João, ele disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Falou Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, e Deus restituiu a glória ao Senhor Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Hebreus diz, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que depois que ele cumpriu, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele foi elevado aos céus e ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí é onde entra aqui: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Então aqui está a Kênosis. Jesus se esvaziou de sua glória, dos seus privilégios, se fez homem, reconhecido em figura humana, servo que morreu na cruz, feito um pouco menor do que os anjos, mas depois tudo lhe foi restituído novamente. Mas Jesus não se esvaziou de sua divindade. Amém? Ele se esvaziou da sua glória. Ele ficou limitado nesse arcabouço aqui, nesse corpo humano. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Plano de aula. Vamos prosseguir porque não é pregação não, né? Plano de aula, introdução. A lição desta semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e ao mesmo tempo mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo. Em seguida, a lição apresenta a perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma aparência moderna. Eu pesquisei o monofisismo. Mono é um, né? Fisismo lembra de físico, né? De físico, de corpo, de fisiológico. Deve ser dentro dessa visão. Monofisismo é como se fosse um monofísico, né? Um físico só, alguma coisa nesse sentido. Então o monofisismo, ele negava que Jesus tinha duas naturezas. Aqui, irmãos, estou lembrando, aqui falou, na segunda-feira falou sobre o Emanuel. Nós trouxemos um estudo sobre o Emanuel. Emanuel é uma expressão hebraica que significa com nós Deus. A gente faz o arranjo gramatical para o português e fica Deus conosco. Mas é com nós Deus, amém? É uma palavra lá de Isaías 7,14, que depois Mateus fez referência no seu evangelho a respeito dessa palavra, trouxe o significado. Emanuel significa Deus conosco, fazendo a referência ao Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, objetivos da lição. Apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo.
Monofisismo, lembra assim, monofísico, um físico só, uma parte só, alguma coisa nesse sentido, negando as duas naturezas de Jesus, divina e humana. E o 3, identificar o perigo dessas heresias hoje. Motivação. Por mais que se multiplique ideias e pensamentos a respeito de Jesus, o lugar mais seguro, a fonte mais saudável para se conhecer o Senhor Jesus são as Escrituras Sagradas. Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus também disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aplicação da lição. Esse aqui é o plano de aula que está na revista dos professores. Se você tiver a revista do aluno, você não tem o que eu estou lendo aqui agora. Aplicação. 3A, aplicação. Conhecer bem a pessoa de Jesus Cristo, tal qual revelada nas Escrituras Sagradas, nos permite um relacionamento mais profundo e exitoso, ao mesmo tempo que nos protege de criar uma imagem distorcida de nosso Senhor, que nada tem a ver com a revelação divina, tal como se encontra na Bíblia. Como nós falamos, examinais as Escrituras, e aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora estamos começando a revista do aluno, comentário, palavra-chave, natureza, introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Niceia 325, lembra? Porque em 318 o Ário começou a questionar a Trindade, aí 325 teve o concílio de Niceia, e aí depois a Trindade foi confirmada no concílio de Constantinopla em 381, nós já falamos sobre isso. História da igreja, irmãos. É importante a gente ter uma noçãozinha da história da igreja. Surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia, outro concílio, em 451, já no século V. Hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente edição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia. Então tivemos o concílio de Niceia em 325, o concílio de Constantinopla em 381, o concílio de Calcedônia em 451. Olha só, que se fosse uma disciplina de faculdade teológica, essa é questão de prova, né? Número 1, item 1, que é só esse item que nós vamos estudar hoje, amém? O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, Romanos capítulo 1, versículo 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Número 2, declarado Filho de Deus em poder, no versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel com a adoção de filhos e a glória e os concertos são as alianças, né? E a lei, e o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel. E, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. O antigo hino cristológico de Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6.
Acha-se que esse texto fazia parte de um versículo e na hora que Paulo estava escrevendo, ele inseriu essa parte da música, né, do hino, ali na sua epístola. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno, e que mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morphe, né, que é forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Sinopse 1. Sinopse é um breve resumo. O Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e o Filho de Deus em poder. Auxílio bibliológico. A encarnação. Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? É uma pergunta. A teologia histórica e baseada na Bíblia argumentou que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, todo-poderoso, tem todo poder, sem pecado e não corpóreo, sem um corpo. E que esses atributos são essenciais e necessários para a divindade. Caracteristicamente, os seres humanos não exibem esses atributos. Assim sendo, como pode Jesus ser simultaneamente plenamente divino e plenamente humano? Seguindo estas linhas de raciocínio, alguns atacaram a doutrina da encarnação, tentando afirmar que ela é ilógica e contraditória. Essa suposta contradição lógica baseia-se em uma interpretação equivocada fundamental de como a natureza humana é definida, de acordo com Thomas V. Morris, em seu livro The Logic of God Incarnate, a lógica do Deus encarnado, a lógica do Deus encarnado. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. Assim, irmãos, nós terminamos a lição de hoje, mas eu quero ler aqui o resumo, passar rapidamente, em um minuto, o resumo daquilo que nós falamos. Nós falamos a respeito do Emanuel, né, que é Deus conosco, a profecia lá de Isaías 7,14, que depois foi mencionada por Mateus, e até o nome de menino, né, mas Emanuel não é um nome de menino. Emanuel é uma expressão que significa Deus conosco. A nossa sociedade acabou adotando como um nome de menino, e até é bonito, né? Assim como Talita, né? Como Talita é um nome de menina, que também é muito bonito, mas não significa Talita Cumi, Talita Cumi. Não, Talita não é um nome feminino. Talita não era menina. Talita, levanta. Jesus não estava chamando a Talita, não. Talita Cumi é uma expressão que significa menina, eu te mando, levanta-te. Mas a gente também adotou o nome de Talita, né? E também é um nome bonito para menina. Então nós falamos sobre o Emanuel, até um estudo que nós já trabalhamos no vídeo passado. Vou ver se eu deixo esse link na descrição do vídeo, tá? Se você chegou até aqui e quiser acompanhar o estudo do Emanuel, eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo. Nós falamos aqui sobre o monofisismo, né? Que mono é um, fisismo é o tipo físico, né? Um físico só, uma parte só. E o monofisismo, ele nega que Jesus tem as duas naturezas.
4 conceitos que nós estudamos: união hipostática ou hipostase, natureza humana e divina, são coexistentes, uma não interfere na outra. Teantropia, que é Deus-homem, um termo que é usado para se referir somente a Deus, né? Antropos, homem, Deus, theos, Deus-homem. Unipessoalidade de Jesus. Jesus ele é uma pessoa, mas ele tem 2 naturezas. Amém? Não confundir unipessoalidade com monofisismo. O monofisismo, ele nega que Jesus ele tenha as duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. Kenosis é o termo mais novo, o kenosis ou kenose, vem do verbo keno, do grego, esvaziar. Jesus se esvaziou de sua glória, de seus privilégios, ele não se esvaziou de sua divindade. Usurpação, apoderar-se de algo, né, e não querer abrir mão, mas Jesus não fez isso. Jesus ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele foi humilde e se esvaziou, e ele veio em forma de servo, semelhante em figura humana, como um homem, para morrer por nós na cruz do Calvário. Assim, irmãos, nós terminamos esse tópico 1 da lição. Amém? O tópico 2, heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Nós vamos, permitindo o Senhor, gravar o próximo vídeo sobre esse assunto. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.